Netflix surgiu lá em 1997 e no início era uma locadora de filmes, dessas convencionais mesmo. Você ia ter um local, escolhia o que queria ver, levava para casa, assistia e depois devolvia. E sim, a Netflix começou com uma locadora de filmes em VHS, não eram nem DVDs. Eu estou falando de fitas VHS mesmo, daquelas que você precisava rebobinar antes de devolver, senão você ia pagar multa. Em 98 a empresa mudou um pouco e resolveu oferecer apenas DVDs. E o grande diferencial era que eles mandavam os discos diretamente para sua casa e você podia ficar com eles quanto tempo você tivesse vontade, sem multas. E já no início você não pagava por unidade alugada, havia um sistema de mensalidade e cada valor representava uma quantidade de discos simultâneos que você podia ter em casa. Quer outro filme? Não tem problema, basta devolver os que estão com você e é só pegar outro filme. E assim a empresa cresceu. Na época, indo em rota de colisão com gigantes que nem existem mais. A gigante da época, a Blockbuster. Na época, a Blockbuster era a maior rede de videolocadoras do mundo e a Netflix estava atrás de um pedacinho deste mercado. Tanto que a Netflix se ofereceu para venda para a Blockbuster. O valor em que a Netflix se ofereceu foi 50 milhões de dólares. A Blockbuster recusou. Como o jogo vira? Em 2010, cerca de 10 anos depois da tentativa de negociação, a então maior rede de locadoras do planeta declarava falência. Entre 2000 e 2010, a Netflix expandiu seu mercado. E o mais importante, mantinha um espírito constante de inovação. Em 2002, as ações da Netflix começaram a ser negociadas na Nasdaq, uma das principais bolsas de valores do mundo. Ainda em 2002, a Netflix já marcava 450 mil assinantes, mas o sistema era o mesmo, aluguel de DVDs. O espírito de inovação continuou e a empresa começou cada vez a expandir mais. A ideia de colocar o streaming em prática começou em 2005, quando a banda larga começava a parecer uma realidade mais próxima para os usuários convencionais na internet. Em 2007, a Netflix lançou o seu conceito de streaming, até então quase único, de escolha de filmes no catálogo online. Neste ano, enquanto a Netflix estava querendo criar um novo conceito para se assistir filmes, a Blockbuster dava declarações dizendo que a experiência física de suas lojas ainda era a melhor. Que tentativa meia-boca de defender seus próprios serviços, hein? Ainda em 2007, com o conceito de streaming expandindo rapidamente, a Netflix abandonou totalmente o aluguel de DVDs e resolveu ficar apenas na internet. Aí eu te pergunto, você colocaria em xeque toda a estrutura de uma empresa que já beirava $1 bilhão em valor de mercado para trocar a forma como a empresa oferecia o seu produto? Os responsáveis pela Netflix bateram o martelo e foram nessa. Aboliram totalmente os DVDs e passaram a ser apenas uma empresa de streaming, apenas. O resultado veio já no ano seguinte. Pela primeira vez desde 85, a Blockbuster, a então principal concorrente da Netflix, registrava prejuízo e não lucro. As pessoas perceberam que seria mais fácil clicar e assistir e não era mais necessário sair de casa para selecionar algo. O tragicômico dessa situação toda? Bom, pouco tempo antes da sua falência, a Blockbuster faturava quase $10 bilhões anualmente, com mais de 8 mil lojas em pelo menos 9 países, inclusive aqui no Brasil. Após a falência em 2010, com mais de $1 bilhão em dívidas, acabou sendo vendida para a emissora Dish Network por $350 milhões. 28 vezes menos do que ela lucrava anualmente. Quem não se reinventa, aguenta. Está gostando da história de vitória da Netflix? Achou que a Blockbuster fez besteira? Se achou, comenta e prega o dedo no like aqui. Com a preferência por streaming de vídeos crescendo, a Netflix então criou o conceito Data Driven, que basicamente sugere títulos a você baseado no seu histórico de reproduções na plataforma. Simples e absurdamente eficiente. Além de oferecer facilidade para os seus clientes, a empresa começava a facilitar a escolha de reprodução do catálogo. A ideia era simples: se você pode gostar de algo do catálogo, você então receberá essa sugestão. Foi logo depois das primeiras versões do Data Driven que a Netflix passou a ser reconhecida por sua capacidade contínua de se reinventar e aplicar mudanças. E se não bastasse, a empresa resolveu que não centralizaria a sua matriz decisória, ou seja, não faria um sistema de gestão global com presidentes, diretores, coordenadores, gestores, funcionários e etc.
Tornando essa estrutura então mais horizontal, ofereceu a possibilidade de qualquer funcionário ativo na empresa inovar e criar. O uso constante da plataforma e a natural substituição que fazia com que até a televisão tivesse cada vez menos audiência fez com que a Netflix passasse por um grande problema. O mercado cinematográfico já não supria totalmente o seu catálogo. Inclusive, a empresa recebeu muitos boicotes de vários estúdios, vários canais de televisão, e o fato interessante é que hoje muitos desses estúdios e canais de TV disputam a tapa uma parceria com a Netflix. Esses daí se enforcaram com a própria corda. Com o mercado pedindo mais e com estúdios que não conseguiam oferecer a quantidade de material requisitado, a Netflix iniciou em 2011 suas próprias produções. Em 2013 foi disponibilizada a primeira série exclusiva e de grande sucesso da plataforma. Estou falando de House of Cards. A narrativa se focava no contexto político e todas as sujeiras pelo poder. A série foi um absoluto sucesso, atingindo uma média de 80% de aprovação. Porém, a primeira produção destinada ao público consumidor não foi House of Cards, foi Lilyhammer, que fala basicamente sobre a máfia. A série tem 3 temporadas e o primeiro episódio foi ao ar no dia 25 de janeiro de 2012. Enfim, a receita das produções começaram a dar certo, e foi assim que a Netflix começou a amargar séries e produções ruins. Enquanto de um lado a empresa conseguia produzir séries e filmes absurdamente bons, parecia que de outro os sobrinhos dos vizinhos, dos amigos, do primo, dos colaboradores da empresa estavam rodando essas produções. A coisa ficou feia nesse momento, mas a empresa continuou tentando e foi melhorando as suas próprias produções, entendendo o que o público gostava, o que o público não gostava, como gostava e como não gostava. Inclusive, existe um setor da empresa que é totalmente dedicado à análise de consumo de conteúdo. É um desses usos que dão as estatísticas para analisar as novas produções, novos materiais, enfim, ver tudo isso de forma matemática. A empresa buscou reduzir a taxa do não gostei e, consequentemente, aumentando a taxa do gostei. Inteligente e muito importante. A história da empresa continua até que entre 2017 e 2018 se tornou a companhia de mídia mais valiosa do mundo, passando até mesmo a Disney. E só para comparação, a Disney foi fundada em 1923, enquanto a Netflix 74 anos depois. Neste mesmo ano, muitos canais grandes e outras empresas de mídia começaram a lançar seus próprios sistemas de streaming. Mesmo assim, a Netflix continuava crescendo, acertando cada vez mais, com produções que pareciam até muitas vezes despretensiosas. A empresa aumentou cada vez mais a sua base de assinantes. Então vamos lá, bora fazer um comparativo bem bacana. Segundo publicado por um suposto funcionário da empresa, a série espanhola La Casa de Papel foi responsável por aumentar a base de assinantes em quase 10%, e isso apenas aqui na América do Sul. A mistura de inovação, produções próprias e marketing fez com que a empresa aumentasse sua base e suas produções cada vez mais e mais e mais. É estimado, por exemplo, que em 2022 a empresa tem uma base de mais de 250 milhões de assinantes. É mais do que a população constatada no último censo brasileiro, só para ter uma ideia. Vamos a uma conta então bem simples. Vamos lá? 250 milhões de assinantes. Então pegamos os países com maior valor pago na assinatura, mais barata, e os países com menor valor pago pela mesma assinatura. Temos uma média de $7 por assinatura. Logo, o faturamento mensal médio da empresa, só com as assinaturas, é de média de 1,75 bilhão de dólares todos os meses. No ano, isso dá mais ou menos 21 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Só que a gente só está falando das assinaturas. Não vamos nem entrar no mérito de patrocínios, licenciamentos de marca, de títulos e, enfim, tantos outros. A Netflix continua crescendo e espero de verdade que ela traga cada vez mais conteúdo pra gente. E agora, para conquistar o seu like e a sua inscrição no canal, eu vou te contar 5 segredos Netflix. Que tal? Vale seu like? Vale sua inscrição? Prega o dedo no like aqui. Segredo número 1. A Netflix tem categorias secretas. Ok, as categorias secretas da Netflix ficaram muito populares em 2015, mas você sabia que ela existia desde 2007, quando o sistema entrou no ar? As categorias secretas eram utilizadas para facilitar a navegação dos colaboradores da empresa
que eram responsáveis pelas sinopses do conteúdo. Aparentemente, as categorias secretas deixaram de ser secretas quando a própria Netflix informou os códigos delas. Segredo número 2. Um usuário pouco constante leva no máximo 2 minutos para encontrar um título para assistir. Já um power user, ou aqueles usuários que usam muito a plataforma, podem levar até 7 vezes esse mesmo tempo. Segredo número 3. A primeira produção original não é a primeira produção original. Nesse vídeo mesmo eu já falei sobre House of Cards e Lilyhammer, mas o primeiro teste de produção que não foi destinado ao público final foi lançado em 2011, mesmo ano que a Netflix chegou no Brasil. O nome para o curta de 11 minutos é Example Show. Você pode buscar e assistir esse curta em qualquer lugar do planeta, ele ainda está disponível. Segredo número 4. Em 2011, como eu falei agora há pouco, a Netflix chegou ao Brasil. Naquela época a empresa nem figurava posições nos maiores consumidores de tráfego na internet. Já em 2023, é esperado que somente a Netflix seja responsável por pelo menos 18% do tráfego mundial na internet. É muita coisa. Segredo número 5. Cada país exibe um catálogo diferente. Isso ocorre por culpa dos licenciamentos com estúdios e produtoras. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um catálogo de lançamentos muito bom, o que acabou criando uma cultura nacional de rewatching, que é assistir novamente algo que você já assistiu. Peraí, eu disse pra você que eu ia falar 5 segredos? Vamos ao segredo número 6. Neste vídeo, falei sobre La Casa de Papel, mas a série mais assistida da plataforma não é ela. A série mais assistida é Stranger Things e a segunda, Umbrella Academy. E só por fim, a terceira é La Casa de Papel. Não, vou continuar, vou dar mais um segredo. É o segredo número 7. Netflix é menina. Em uma declaração oficial da empresa foi dito que a Netflix é um nome de menina. Então é a Netflix. E ainda falando de nomes, a plataforma quase foi chamada de Kibble. Se não fosse todo ruim, Kibble significa ração para cachorro. Segredo número 8. Falei bastante da Blockbuster nesse vídeo, mas sabia que a antiga rede de locadoras foi supostamente responsável pela existência da Netflix? O fundador da Netflix, Reed Hastings, ficou pé da vida quando precisou pagar $40 de multa por atraso na devolução das fitas VHS que ele havia locado junto da Blockbuster. Se isso for verdade, imagine como teria sido se a Blockbuster não tivesse cobrado multa. Será que a gente ainda teria locadoras? Será que a gente ainda estaria indo até as locadoras? Segredo número 9. Por dia são assistidos em média 150 milhões de horas de filmes, séries, desenhos animados, documentários e outros. Se fosse para apenas uma pessoa assistir isso, demoraria cerca de 17.123 anos, assistindo sem parar e sem pausas para o banheiro. Segredo número 10. Um dos métodos que a equipe de análise utiliza para encontrar tendências de interesse são os sites de torrent e conteúdos piratas no geral. Você não ouviu errado. A equipe da Netflix acessa sites com conteúdo pirata para ver o que está em alta. Enfim, no sistema torrent existem basicamente 2 tipos de usuário. Os seeders, que estão dispostos a te enviar o conteúdo, e os leechers, que só baixam esse conteúdo. Quanto mais leechers determinada produção tem, mesmo que antiga, mais ela está em tendência. Segredo número 11. Você ainda está assistindo? Você já deve ter visto isso em sua tela. Você sabe que isso não é exatamente uma funcionalidade para você não perder nenhum episódio? Não sabe? Essa funcionalidade é focada para aqueles que dormem com a TV ligada. E estima-se que apenas essa funcionalidade economize cerca de 3% dos gastos de transmissão da empresa. Segredo número 12. House of Cards foi indicado a 14 Emmy Awards. Venceu 3 deles, mas causou revolta com produtores e roteiristas de vários estúdios que disseram que a concorrência da Netflix estava sendo desleal, já que era uma produção exclusiva para a plataforma ou que, de qualquer forma, não havia sido lançada para TV, cinema, enfim, TV aberta. Em 2013, a Netflix também teve uma produção indicada ao Oscar, mas essa ela não ganhou não. Segredo número 13. E a 13ª e última curiosidade para eu tentar realmente conquistar teu like. Para a Netflix, o Canadá é considerado um país de terceiro mundo. O motivo? Eles têm de cobrar mais dos cidadãos canadenses para manter o serviço. Isso ocorre pela alta incidência de taxas do governo.
Se fôssemos pagar em real, por exemplo, o custo da Netflix no Canadá ficaria algo em torno de R$90 mensais. E você, gostou como a empresa evoluiu? Tem algo que ficou de fora desse vídeo? Comenta aqui embaixo, vai que eu faço uma parte 2. Aproveita e prega o dedo no like. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Aqui é Overtrend e até já!